Boa tarde, meus amigos. Para quem não me conhece, meu nome é Álvaro. Eu falo de Leopoldina, Minas Gerais. Eu vim falar um pouco do que o André Rizek falou e do Vasco no jogo de ontem com o Atlético Paranaense. Vasco e Atlético Paranaense ontem, o primeiro tempo foi todo do Atlético, um Atlético melhor. No segundo tempo, o Vasco foi melhor com as substituições. Inclusive, a do Ryan eu achei que deveria entrar no lugar no Emerson, que não fez um bom primeiro tempo, mas o treinador o Rafael Paiva preferiu, né, poupar o Adson, né, que estava sentindo dor, pelo que ele falou na entrevista, e tirou o Adson, e o Emerson foi muito bom no segundo tempo, melhorou no segundo tempo, fez o gol do empate e jogou bem aquele segundo tempo. Então, tudo que a gente acha que o técnico fez errado, acabou dando certo, porque tirou o Alisson, que estava melhor do que o Emerson, e o Emerson melhorou no segundo tempo, fez o gol, né? Mas no segundo tempo o Vasco foi melhor e acho que na soma dos dois acabava que foi equilibrado o jogo. Um foi o Atlético, o outro foi o Vasco e ganhou quem foi mais eficiente, que é o Vasco. E acho que com o apoio da torcida, a torcida pressionando, o Vasco acabou conseguindo ser mais efetivo e ganhando a partida. Com relação ao que o André Rizek falou, eu concordo que o Vasco hoje está brigando na parte de cima da tabela, na pré-Libertadores, mas discordo que ele falou que ninguém dava o Vasco brigando na parte de cima da tabela. E por que que... E aí eu vou discordar, porque eu sempre acreditei, desde o início, antes do Campeonato Brasileiro começar, o meu irmão gravou um áudio no WhatsApp, onde eu afirmo que o Vasco ia terminar o Campeonato Brasileiro entre os 10 melhores do campeonato. E então, para ele me cobrar, porque ele falou que o Vasco não ia terminar entre os 10. O Vasco não tinha time para ficar entre os 10. E eu sempre falei, o Vasco pode beliscar uma Copa do Brasil. E o Vasco hoje está entre os 10, brigando por uma pré-Libertadores e está com chances reais de ganhar a Copa do Brasil. E a Copa do Brasil é um estilo mata-mata, que nem sempre o melhor ganha. Então, por isso que eu acredito e confio que o Vasco pode sim chegar na final da Copa do Brasil e, consequentemente, o título. Então, o André Rizek, para poder afirmar que ninguém acreditava que o Vasco não poderia estar disputando na primeira página, ele tem que saber a opinião de todo mundo. E ele não sabe a opinião de todo mundo. A minha sempre foi que o Vasco ia ficar entre os 10, e o Vasco vai ficar entre os 10 no Campeonato Brasileiro. E é isso, é a minha opinião. Sempre acreditei, porque o André Rizek sempre analisou o momento. E olhando o momento, é óbvio que a gente fala, o momento do Vasco não estava bem, e o momento indicava o Vasco brigar para não cair. Mas eu sempre falei que o elenco é qualificado, o elenco do Vasco é elenco para ficar entre os 10. É um elenco para não sofrer, é um elenco para ficar entre os 10 melhores. E que, consequentemente, essa fase poderia passar, porque o elenco do Vasco não é lá essas coisas, mas também não é ruim. Então, o Vasco poderia melhorar, era só ter um treinador que conseguisse escalar bem a equipe, conseguisse colocar um padrão legal na equipe, conseguisse organizar a equipe de forma correta. E aí aconteceu do Paiva organizar o time de forma correta e o Vasco ter melhorar. Por quê? Porque colocou um treinador que conseguiu melhorar, qualificar o padrão da equipe, e aí óbvio que agora está aparecendo as qualidades do jogador. O Moura, colocar um que sempre rendeu bem, o Adson, o David, né, o Veguete, o Paê, que agora está voltando, está jogando bem, entendeu? O Léo Jardim sempre foi goleiro muito bom, o Lucas Piton sempre rendeu, o Paulo Henrique sempre rendeu. O Vasco tem grandes jogadores, então eu sabia que essa fase poderia passar, por isso que eu nunca me baseei em rendimento do momento. Naquele momento, boa parte da temporada, o Vasco não estava jogando bem. E de fato, pelo rendimento, o Vasco iria brigar para não cair. Mas eu sempre falei em time e a qualidade do time. E o Vasco não está muito atrás do Atlético Paranaense, o Vasco não está muito atrás
do Bahia, apesar de o Bahia ter grandes jogadores. O Vasco não está muito atrás do Bragantino. Entendeu? Eu acho, então, eu sempre analisei o time e o Vasco, e analisando o time, elenco, o Vasco não tinha 10 e não tem 10 de elenco melhor que o Vasco. Não tem. Entendeu? Então, eu sempre acreditei que o Vasco ficaria entre os 10 melhores e continuo afirmando. Então, essa é a minha opinião, beleza? Reforçando, o Vasco vai brigar, sim, tem convicção que o Vasco vai brigar pelo título da Copa do Brasil, tem condições, e o Vasco vai brigar, sim, pela pré-Libertadores, porque vai ficar entre os 10 melhores do campeonato. E ficando entre os 10, pode sim brigar por uma pré-Libertadores, que é muito possível. Então, o André Rizek, concordei com ele, que está brigando no momento, né? Que agora o Vasco está brigando para Libertadores. Para quem viu o Vasco antes e agora está muito melhor. Tudo concordo, tá? Mas discordo porque ele esqueceu de mencionar que o Vasco tem grandes chances de estar brigando pela Copa do Brasil, porque o Vasco está na Copa do Brasil. Todos os times, Juventude, Corinthians, Bahia, Flamengo, São Paulo e Atlético Mineiro, todos eles têm chances de estar brigando pelo título da Copa do Brasil. A gente não pode menosprezar nenhum time na Copa do Brasil. Então o André Rizek esqueceu de mencionar isso no programa, beleza? Mas concordei com uma boa parte do que ele falou lá, beleza? E você, vascaíno? Concorda com a minha opinião? Não concorda? Dê a sua opinião aí, beleza? Se gostou do vídeo, compartilha, ajuda a espalhar aí esse vídeo para mais gente, beleza? Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo.